Graças e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. E se você não faz parte da família Ponte, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal para receber as notificações, as dicas teológicas, as aulas que nós temos postado. Você que já é inscrito, gostaria que você aí ajudasse a engajar o canal, dê um like, comente, compartilhe aí nos grupinhos de WhatsApp, de Facebook. Vamos ajudar esse canal a crescer para a glória de Deus. Hoje é a aula 11, e vamos falar sobre algumas conclusões sobre o argumento, a favor do teísmo perfeito. E você também pode ajudar o nosso canal, A gente não pode esquecer, nós temos aqui abaixo no link da descrição o grupo do Apoia-se, a plataforma, melhor dizendo, do Apoia-se, onde você pode estar ajudando esse canal com a partir de R$10, 5, R$5 você pode estar ajudando esse canal. Você entende que esse canal é relevante, importante, tem abençoado a sua vida, de outras pessoas. Você pode ser um apoiador, com esse valor mínimo. Se você tem condições de 10, 15, 20, 30, aquilo que Deus colocar no seu coração, faça isso, nos ajude, abençoe este ministério, este canal, em nome de Jesus. Se você fizer isso, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp e dentro em breve, quando alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá dentro da plataforma do Apoia-se, tem uma meta lá. E quando nós alcançarmos, nós vamos, em nome de Jesus, começar a sortear livros de teologia para vocês que estiverem ativos como apoiadores, ok? Então vamos lá. Estou aqui me baseando na obra de Norman Geisler, grande teologista sistemático, Norman Geisler em 2 volumes. E nós estamos aqui nos prolegômenos, ainda no início, E porque a próxima aula nós vamos falar sobre milagres. Pois é, nós vamos falar sobre o pressuposto, do sobrenatural, Mas hoje vamos concluir falando sobre os argumentos que nós estudamos nas últimas aulas, Norman Geisler diz o seguinte: a maior parte dos teístas não deposita todas as suas fichas a favor da existência de Deus em um único argumento. Na verdade, cada argumento parece demonstrar um atributo diferente de Deus junto com a sua existência. Por exemplo, o argumento cosmológico demonstra que um ser infinitamente poderoso existe. Por exemplo, o argumento teleológico, revela que este ser é também super inteligente. O argumento moral estabelece que ele é moralmente perfeito. E, uma vez que algo existe, o argumento ontológico demonstra que ele é um ser necessário. São expressões, termos muito usados por filósofos cristãos para provar a existência de Deus. É óbvio que em toda a história aí do cristianismo, outros filósofos, outros pensadores levantaram, obviamente, contra-argumentos, principalmente em relação ao argumento da moralidade. Mas, como nós vimos na última aula, é um dos argumentos muito interessantes para ser estudado. Mas aqui alguns teístas apresentam outros argumentos a favor da existência de Deus, tal como o argumento a partir da necessidade de religião. Ou seja, numa observação da cultura humana, percebe-se que a maioria dos povos possui algum tipo de crença religiosa, certo? Em nenhuma nação, aqueles que rejeitaram a existência de um ser, a existência sobrenatural, em nenhum povo, em nenhuma cultura, essas pessoas foram maioria, sempre foram minoria. A grande maioria da humanidade, as pessoas têm crença em algum deus ou em deuses. Então, existe o argumento de que, observando-se as culturas e os povos, percebendo-se que existem entre os povos, povos que têm a sua religião, seus deuses, sempre o elemento ali religioso presente nos povos. Então, os teístas, filósofos e teólogos vão dizer que este é o argumento importante, que é o argumento da necessidade de religião, não necessariamente do Deus da Bíblia que nós servimos e cremos, mas muitas nações, muitos povos possuem na sua religião elementos
do sobrenatural, a crença em deuses, né, etc. Mas assim, o argumento a partir da experiência religiosa. Entretanto, os argumentos acima descritos são os clássicos ou padrões neste tema. Então, existem outros argumentos para tentar provar a existência de Deus. Existe o argumento da experiência religiosa. A pessoa teve uma experiência, um êxtase, a pessoa teve visões, então ela argumenta, logo tive visões, logo experimentei um êxtase, logo me arrepiei naquele encontro religioso, eu tive visões, eu fiquei inconsciente, fui arrebatado para um lugar, a alma saiu do meu corpo. Enfim, saiu o vendedor passando na rua. Enfim, existe esse tipo de argumento que também vai existir o contra-argumento para tentar refutar, dizendo que seria um argumento fraco. A experiência religiosa, você teve uma experiência, isso pode ser algo sobrenatural ou não, né? Então, existe mais esse argumento que não foi tão abordado por Norman Geis, né? Ele diz assim, levanta-se a objeção de que o argumento cosmológico não prova um Deus teísta, tal como defende o cristianismo evangélico. Existem muitos outros conceitos a respeito de Deus ao lado do teísmo, mas esses conceitos não podem ser identificados com um Deus teísta. Então ele analisa aqui. Ele vai analisar agora o teísmo versus o deísmo finito. Deus precisa ser infinito, em contraste com o deísmo finito, já que pelo argumento cosmológico, cada um dos seres finitos precisa ter uma causa. Portanto, a causa de todas as coisas finitas não pode ser finita. Além disso, o universo é composto de partes. Não pode haver um número infinito de partes, pois não importando quantas partes haja, sempre se pode acrescentar mais uma. E a primeira causa não causada, olha como os argumentos filosóficos chamam Deus. Primeira causa não causada. A primeira causa não causada do universo não pode ser uma parte ou ter partes, pois se fosse assim, ele também teria sido causado. Portanto, ele precisa ser infinito, já que somente os seres finitos apresentam partes. E como nada pode ser acrescentado àquilo que já é infinito, e como todas as partes podem ser acrescentadas às outras partes, o Criador do universo é infinito e sem partes. Então, o deísmo finito tem uma perspectiva de um ser que não seria todo poderoso, um ser causado, né? Lembra um pouco aí a ideia do arianismo, né? Que vê Jesus não como um Deus criador, vê ele como um ser que teve origem, um ser que foi criado em um tempo do universo, teve um início, né? Já que a ortodoxia nega isso, entende que Jesus é um ser incriado, ok? Não seria um Deus de segunda categoria. Então temos aqui um Deus ou um deísmo finito que limita Deus, que não o vê como a causa não causada, ok? Essa é a expressão, o termo filosófico para descrever o Deus teísta, de um Deus infinito, ok? Então ele vai falar também aqui sobre o teísmo, né? Nesse resumão aqui dessas últimas aulas. Teísmo versus politeísmo. A causa não causada do teísmo, Deus, né, é distinta dos muitos deuses do politeísmo, pois não pode haver mais de uma existência assim ilimitada. Não é possível haver nada além do máximo, certo? Esta causa é pura atualidade. E a atualidade é ilimitada e única. Somente o ato que é combinado com a potência se torna limitado, tal como vemos nos seres contingentes, os quais existem, mas apresentam a possibilidade de não existir. Nada é possível além, o termo aqui, não é possível haver nada além do máximo. Então o teísmo crê um Deus infinito, certo? Em contrapartida, o politeísmo vai entender que existem outros seres que podem estar ali concorrendo com um Deus teísta. Nós, obviamente, rejeitamos essa ideia, né? Lembra um pouco também acerca da doutrina enoteísta, né? Alguns estudiosos acreditam, por exemplo, que
no antigo Israel, século 7, 8, 9 a.C., por aí nesse período, Israel teria caído no enoteísmo. O que seria isso? O enoteísmo seria a crença de que existe Deus, o Deus Yahvé, o Deus da Bíblia, mas alguns estudiosos acreditam que Israel também cria na existência de outros deuses poderosos, sendo que Yahvé seria o Deus, digamos assim, central, o Deus que encabeçava um panteão, né? Algo parecido com o politeísmo, né? Só que a diferença é que o Deus Yahvé, o Deus criador dos céus e da terra, estaria presente nesse panteão. Alguns acreditam que seria uma espécie de transição do politeísmo para chegar no monoteísmo já vista, no monoteísmo judeu-israelita. Ok? São especulações. É possível, mas eu não acredito que isso tenha acontecido com todo Israel. Pode ter havido, sem dúvida, aí judeus nesse período que tinha essa perspectiva, a crença, procuravam servir, né? Israel, entendendo que Yahvé era o Deus Todo-Poderoso, mas que ao mesmo tempo possuía outros deuses ali tão poderosos quanto. Ele diz mais nessa questão acerca do politeísmo. Além disso, para que possa se diferenciar, um ser precisa ser desprovido de alguma característica que o outro tem. Só que um ser que seja desprovido de alguma característica de existência não pode ser uma existência perfeita e ilimitada. Em outras palavras, dois seres infinitos não podem se diferenciar na sua potencialidade. Já que não tem potencialidade, eles são pura atualidade. E não podem se diferenciar na sua atualidade, já que a atualidade, como tal, não se diferencia da atualidade como tal. Dessa forma, eles precisam ser idênticos. Portanto, existe somente uma causa ilimitada para todas as existências limitadas. Então, o argumento, trocando em miúdos aí, do teísmo versus politeísmo, é que o politeísmo é uma impossibilidade, ok? Só existe uma causa não causal, que é Deus. Só existe uma causa ilimitada para que outras coisas possam existir. E esse argumento vai dizer que não é possível existir dois seres causais. Aí você fala assim, poxa, mas ele não contraria o cristianismo porque Jesus é Deus também. Sim, mas a Bíblia não ensina o triteísmo. A Bíblia ensina o trinitarianismo. Nós não cremos em três deuses. Nós cremos em apenas um só Deus, três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós não temos a visão bíblica de Jesus, um Deus que compete com o Pai, com outro Deus. Não são dois deuses, três com o Espírito Santo, não. Uma só essência, uma só substância, como vai ensinar a ortodoxia cristã. Certo? Então, segundo a teoria do teísmo versus politeísmo, o argumento vai trazer a ideia de que é impossível a existência de dois seres idênticos. Então, é impossível dois deuses, dois Yahvés, digamos assim, dois seres iguais nesse sentido. Nós cremos em um só Deus, lembre-se. Embora os muçulmanos acusem os cristãos de serem politeístas, porque eles entendem que nós somos triteístas. Não, nós não somos triteístas. Nós somos trinitarianos, bem distinto, bem diferente. Teísmo versus panteísmo. Avançando mais um pouco, a causa não causada do teísmo não é o Deus do panteísmo. O panteísmo afirma que um ser ilimitado e necessário existe, porém nega a realidade de seres finitos e ilimitados. O teísmo começa com um ser mutável, aleatório, finito, real, e a partir dele argumenta a favor de um ser imutável, necessário, infinito e real. Portanto, o Deus teísta não é o mesmo Deus do panteísmo. Negar que um ser humano é finito e imutável é autodestrutivo. O panteísta não estrutura sua crença sempre desta maneira. Ele passa a crer desta forma por um processo de iluminação, mas ele passa por algum processo de mudança. Então ele não é um ser imutável de forma alguma. Então a Bíblia vai descrever o nosso Deus como um Deus que não muda, certo? Um Deus imutável. E no panteísmo a ideia de que tudo é Deus, Deus é tudo. E se você acreditar que Deus é a cachoeira, que Deus são os mares, que Deus é o rio, que Deus é o sol e a estrela,
Por exemplo, a floresta amazônica não é a mesma de 500 anos atrás. A natureza passa por um processo de desgaste, as rochas por um processo de erosão. Se a rocha é Deus e Deus é a rocha, então Deus muda. Então o nosso Deus é um Deus que muda. Então, partindo desse pressuposto que Deus é imutável, então o teísmo vai refutar o panteísmo, porque na perspectiva de que Deus está inserido também na natureza, no cosmos, o universo é Deus, Deus é o universo, e tudo isso passa por mudanças, né? Então é um argumento que contraria as escrituras sagradas. Aí ele vai colocar aqui, próximo tópico, teísmo versus ateísmo. A causa não causada do teísmo também não pode ser idêntica ao universo material, como acreditam muitos ateístas. Da forma como é normalmente concebido, o cosmos, o universo material, é um sistema espaço-temporal limitado. Ele está, por exemplo, sujeito à segunda lei da termodinâmica. Olha só, hein? E, portanto, está em processo de decadência energética. Vou repetir aqui, ó. Da forma como é normalmente concebido, o cosmos, o universo material, é um sistema espaço-temporal limitado. Ele está, por exemplo, sujeito à segunda lei da termodinâmica, que traz aí o processo de decadência energética. Só que uma causa não causada é algo ilimitado e não está em decadência. Certo? Então, qualquer pensamento aí que contraria isso, que tenta ligar Deus ou negar a Deus, vai contra a segunda lei da termodinâmica, né? Onde vai dizer que, por exemplo, as questões materiais, o universo ele está em decadência. Olha só, o processo de decadência de que vai ter um fim. A própria ciência vai ensinar isso, né? Quantas vezes já vimos matéria dizendo um dia o Sol vai apagar. Pois é, a segunda lei da termodinâmica. Todas as estrelas têm um tempo de duração de existência, né? O Sol, as estrelas. Isso é interessante, né? Ele diz aqui, só que uma causa não causada é algo ilimitado e não está em decadência. O espaço e o tempo implicam limitações e um tipo de existência aqui e agora. Mas uma causa não causada, que é Deus, não tem limite, sendo, portanto, diferente do universo de espaço-tempo. Então Deus não pode estar atrelado, né, ao universo. Alguns cientistas tentam fazer esse link. Ele diz assim, não acredito em Deus, mas eu vejo que o universo, me parece que existe alguma mente inteligente. Ele vai dizer que é o cosmos em si, ou seja, alguns cientistas parecem que descambam um pouquinho para o panteísmo, né? Só que não é o mesmo Deus teísta. O Deus teísta é um Deus, uma causa não causada. Ele não tem limites, ele não está limitado ao espaço-tempo. O Deus teísta está dentro do mundo temporal como sendo sua base de existência contínua, mas ele não é do mundo, à medida que este é limitado e não. Certo? Mas se, em resposta, alegássemos que o universo material como um todo não é temporal e limitado, como são as suas partes? Estaremos somente demonstrando a reivindicação dos teístas, pois a nossa conclusão seria de que existe, além deste mundo contingente limitado pelo espaço e temporalidade, uma realidade completa, que é eterna, limitada e necessária. Em outras palavras, concordaríamos com o teísmo no sentido de que existe um Deus que vai além deste nosso mundo limitado e imutável que experimentamos. Esta ideia serve como uma espécie de substituto para a realidade de um Deus e admite que existe uma realidade completa que vai além da parte experimentada da realidade, que tem todos os atributos metafísicos do Deus, do Deus teísta. Ou seja, também traz a questão também, na crença do Deus teísta, do sobrenatural, de um mundo à parte, né? Que nós diríamos aí a morada de Deus, né? Quando você vai lá para 2 Coríntios capítulo 12, você vai ver a narrativa de Paulo dizendo que ele teve uma experiência de arrebatamento de espírito, foi arrebatado, ele vai dizer, foi arrebatado ao terceiro céu. E muitos intérpretes entendem que o céu está dividido em 3 céus. Como assim? Alguns entendem que, quando Paulo fala sobre o terceiro céu, o primeiro céu seria o céu que nós vemos a olho nu, né? Você olha para a lua, para as estrelas, o sol. O segundo céu seria
onde nossos olhos não conseguem alcançar, somente telescópios potentes contemplando outras galáxias. O terceiro céu, sim, seria a morada de Deus. Seria aí um outro mundo e que não está acessível ao ser humano, nem na criação de foguetes, de naves para tentar chegar ao terceiro céu nós não alcançaríamos, porque é um lugar, uma dimensão espiritual. Teísmo e panenteísmo. Temos aulas aí falando sobre isso já, né? Aulas passadas. A causa não causada do teísmo também não pode ser idêntica ao Deus do panenteísmo, também conhecido como teísmo bipolar ou teologia do processo. O panenteísmo, como vimos, afirma que Deus tem dois polos, um polo atual, que é identificado como mundo temporal mutável, e outro polo potencial, que é eterno e imutável. Essa concepção de Deus deve ser rejeitada pelas seguintes razões. Razão número 1. Por uma simples razão, a conclusão do argumento cosmológico demonstra a necessidade de um Deus que seja pura atualidade, sem qualquer tipo de potencialidade, um outro polo aqui alegado. Além disso, Deus não pode estar sujeito, ou ser sujeito a limitações e composições ou espaços-temporalidades, já que ele é ilimitado no seu ser. Ademais, o Deus teísta não pode ter polos ou aspectos, já que ele é absolutamente simples, isto é, não composto, e não apresenta qualquer tipo de dualidade. Esse conceito de dualidade você vai ver nas religiões orientais, um Deus dual. Não, o Deus teísta ele não é um Deus dual. Ele é o mesmo, não podemos dizer que o Deus da Bíblia é ao mesmo tempo mal e bom. Não, Deus não é treva nem luz. Não, esse dualismo vem de conceitos aí orientais, das religiões orientais. Então Deus não teria dois polos, como o panenteísmo ensina. A teologia do processo se identifica muito com isso, E mais aqui, como pura atualidade, ele é uma existência simples e limitada como tal, e não apresenta polos ou limites. Se você imaginar um Deus teísta, o Deus bíblico, como um Deus de dois polos, é só você analisar, faz um exercício de raciocínio. Na Terra existem dois polos, polo norte e polo sul, ou seja, um extremo ou outro. Você pode alcançar. Chegou no extremo norte, extremo sul, acabou. Acabou, não tem mais para onde ir. Então, o indivíduo que entende e passa a ideia de que Deus é um Deus de dois polos, ele está trazendo aí, de certa maneira, um Deus limitado, preso às questões temporais, ok? Só que o nosso Deus não é um Deus limitado, certo? Não é um Deus composto de dois polos. Aí diz assim, uma existência ilimitada, olha só, e ao mesmo tempo parcialmente limitada é uma contradição, sem dúvida. Eu não posso conceber, eu creio no Deus Todo-Poderoso Criador, mas eu creio ao mesmo tempo que Deus não é todo-poderoso, ele não saberia acerca do meu futuro. Deus não conhece o pensamento de todas as pessoas, isso aí é o que ensina a teologia do processo, uma heresia. O Deus bíblico é um Deus todo-poderoso, que é ilimitado, que não tem limites, não tem polos, ok? Ensinar isso seria uma contradição. Ele diz mais, além do mais, Deus não pode estar sujeito a mudanças, pois algo que se transforma faz isso por ser composto de atualidade e potencialidade para a mudança. A mudança é uma passagem de potencialidade para a atualidade, daquilo que se pode ser para aquilo que realmente se torna. Mas, como a existência não tem potencialidade, temos que ela não pode mudar. Se algo muda, temos a prova de que este algo não era pura atualidade, mas possuía alguma medida de potencialidade em função da mudança que ocorreu. Uma atualidade pura e ilimitada não pode mudar. Ok? Então, Deus é descrito nessa linguagem filosófica como um Deus da atualidade, um Deus que não muda, um Deus imutável, a causa não causal, ou melhor, causa causal. Não? Ele diz aqui, teísmo versus deísmo. Falamos sobre o deísmo finito, mas o deísmo mesmo clássico. Por fim, a conclusão do argumento cosmológico, pelo menos de sua forma vertical, não pode ser de um Deus deísta, pois o Deus do deísmo não é a causa aqui e agora do universo, como é o Deus do teísmo. Como o universo é dependente no seu ser, ele precisa de algo independente sobre o qual depender o tempo inteiro. Porque o deísmo dele vai ensinar isso.
que sim, existe um Deus, mas um Deus que criou o universo, o homem, a terra e os abandonou à sua própria sorte. E a ideia do deísmo é de que o universo ele não depende de um Deus para se sustentar. E o teísmo nega isso. A Bíblia, né, a crença teísta, vai ensinar que o universo depende, sim, depende o tempo todo de Deus. Claro, existem contra-argumentos para isso? Existe, mas biblicamente precisamos ficar com o argumento teísta, que o universo jamais cessa de ser dependente ou contingente. Uma vez contingente, ou seja, acidental, tendo sido criado, sempre contingente. Um ser contingente não pode se tornar um ser necessário. Lembre que essa expressão nós falamos nas outras aulas, um termo usado por Aristóteles, né? Deus é um ser necessário, o homem é um ser contingente. O universo, presta atenção, só relembrando, o universo continuará a existir, o mundo continuará a existir sem eu, sem você. Se você morreu hoje, as pessoas vão chorar, ok, mas a vida segue. O universo segue. Perfeito? Mas são seres contingentes. Mas só Deus é um ser necessário. Esse é o argumento eu falei Aristóteles? Não, perdão. Tomás de Aquino. Né? Um argumento de Tomás, né? Que tinha, obviamente, também a sua filosofia baseada em Aristóteles. Certo? E demais aqui, ó. Assim, o Deus do teísmo é diferente da concepção deísta de Deus. Isso tudo sem falar que o Deus do teísmo é capaz de realizar e realiza milagres. O Deus do deísmo não. E aí me veio à mente, quando eu estava lendo essa passagem, aqui, esse texto antes de gravar essa aula, vai ser o tema das nossas próximas aulas, né? O milagres, o pressuposto sobrenatural. Quando você vê, por exemplo, os teólogos liberais dizendo que não é possível a realização de milagres, né, eu percebo que o Deus de teólogos liberais é um Deus deísta. Não é possível realizar milagres. A ideia de um Cristo divino, de um Jesus divino é descartada. Por exemplo, existe uma teoria temática aí muito famosa no mercado de Wolfgang Pannenberg, teólogo alemão. A teoria temática dele em 3 volumes aí. É um cara foi muito estimado, né, na academia no século XX, século passado, até hoje ele é estudado. Mas, por exemplo, ele não cria na divindade de Jesus e ensinava isso abertamente. Ele não engolia esse dogma, entendia que foi um dogma criado pela igreja e que Jesus não foi um ser divino. Pois é, se Jesus não é divino, portanto ele não pode fazer milagres. Aí o Deus deísta aí presente nas teologias liberais, né? Mas aqui, além disso, o deísmo nega que os milagres podem ocorrer ou mesmo que seja possível a sua ocorrência. Só que o Deus que criou o universo a partir do nada já realizou o maior de todos os milagres. Portanto, um Deus assim não pode ser o Deus do deísmo. Conclusão. O Deus do teísmo pode ser conhecido pela argumentação clara. Além do mais, ele é distinto de todas as outras concepções de Deus, já que somente pode haver uma causa não causada divisível, infinita e necessária e absolutamente perfeita para tudo o mais que existe. Olha só, para você guardar, ó. Deus é causa não causada, indivisível, infinita, necessária e absolutamente perfeita para tudo mais que existe. Tá aí para você botar aí na placa do seu caminhão atrás aí, botar um quadro com essa frase bacana, né? E como o teísmo metafísico é um pressuposto para a teologia evangélica, a viabilidade desse pressuposto do evangelicalismo está bem apoiada nestas numerosas linhas de evidência. É claro que objeções podem ter e têm sido levantadas, mas nenhuma foi capaz de se sustentar. Amém? Então, temos aí, a gente passou nessas últimas semanas, nessas 11 aulas aí, falando dos argumentos metafísicos, né? Nesses prolegômenos, nessas palavras iniciais, tem muita coisa para a gente falar ainda. Próxima aula nós vamos falar sobre os milagres, né? Os pressupostos sobrenatural. Muito legal essa ideia e esse pensamento, ok? Deus abençoe, dê o like, comente, até a próxima aula.